Arte, sou ilustradora e no vídeo de hoje, como vocês podem ver no início do vídeo, eu me mudei para Goiás, eu e meu marido estamos aqui provisoriamente, mas enfim, a questão toda é que durante esse processo de mudança eu estava fazendo uma capa de livro que vai estar disponível na Amazon, no Kindle. Se eu não me engano, até o 30 desse mês vai aparecer aí a data de lançamento e eu vou mostrar aqui em time-lapse todo esse processo do sketch até a finalização da capa do livro e vai ser o primeiro vídeo aqui no canal nesse estilo e eu espero trazer mais. Esse foi o meu segundo livro que eu ilustrei esse ano. O primeiro livro eu vou lançar um vídeo aqui também quando a autora liberar. Mas, enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo e é isso. Então, começando pelo início, eu primeiramente vou para o sketch, testo algumas coisas com base naquilo que a autora me mandou, as referências, e eu pesquiso também mais outras referências no Pinterest para eu poder montar certinho a pose do casal. Nesse caso, o livro se trata de um romance cristão que se passa no Texas e as principais características que precisavam conter nessa capa eram o casal olhando um para o outro apaixonadamente e o homem tinha que estar com um chapéu de cowboy, tinha que ter uma estrada, assim, direcionando para o Texas, e uma ovelha. Ainda no rascunho eu já coloco na capa como eu vou fazer o letreiro organizadinho com o nome da autora e eu continuo testando várias coisinhas nesse mesmo sketch. Eu demoro bastante no sketch porque eu gosto de ter a ideia pronta do que vai conter ali. Mas isso tudo de uma forma bem simples, eu não coloco as características dos personagens logo de cara, né? Eu primeiro coloco a pose, mando para a autora aprovar e só depois que eu acrescento as características principais dos personagens nesse sketch. A autora também me mandou essas duas referências para eu poder me inspirar e criar os personagens dela. Eu pessoalmente amo esse primeiro contato que eu tenho com as referências dos personagens que as autoras me mandam, com o briefing e tudo isso, assim eu consigo imaginar o que eu posso criar com toda aquela informação, sabe? Voltando aqui para a ilustração, eu não tive muita dificuldade de desenhar personagem feminina, mas quando eu comecei a ilustrar o personagem masculino, eu me deparei com uma dificuldade porque eu não costumo desenhar muitos personagens masculinos com barba, então esse seria praticamente o meu primeiro personagem. Eu não diria que seria o primeiro, sabe? Porque eu já cheguei a fazer algumas commissions antes que exigiam esse talento. Mas, de qualquer forma, eu admito aqui que é uma dificuldade para mim. Na verdade, eu vou admitir aqui também que eu tenho uma pequena dificuldade para criar personagens masculinos. Agora é hora de vocês falarem, nossa, nem percebi, ou realmente eu percebi. Mas em minha defesa, isso é um tipo de dificuldade muito comum entre nós ilustradores, assim como aquela dificuldade de desenhar à mão, tipo assim. Eu tenho dificuldade de desenhar à mão até hoje, mas eu tenho melhorado. E para melhorar basta muito estudo e muito treinamento, que é o que eu tô fazendo. Agora, voltando para a arte, eu dei uma pequena viajada aqui, mas voltando, como vocês podem ver, eu ainda tô no sketch. Eu demoro cerca de 2 horas para terminar o sketch, ou até mais, dependendo do tipo de arte. Depois do sketch, eu começo a trabalhar na paleta de cores para eu poder combinar muito bem e não ficar estranho, sabe? É por isso que nessa parte é muito importante saber sobre cores complementares, análogas e etc. Então eu já monto certinho quais são as cores que eu vou utilizar na arte e também eu aproveito para testar possíveis fontes que vão na capa. Nesse caso eu testei um lettering feito por mim mesmo, mas no final vocês vão ver que eu acabei utilizando algumas fontes que combinaram muito bem. Depois de acertar a paleta de cores e, claro, mandar para a cliente aprovar, então eu enfim começo a renderizar a arte, então eu resolvi começar pela garota. A cliente tinha pedido uma alteração no cabelo da personagem e ela pediu para deixar ele num ruivo mais aceso, o que eu achei perfeito porque eu acho que ornou muito bem com a arte. Tem ocasiões em que as clientes me pedem alguma alteração muito específica na arte, o que eu acho extremamente importante, esse diálogo, essa interação entre eu, ilustradora, e as clientes, porque
porque às vezes eu que estou ilustrando, eu não percebo que necessita de alguma mudança. Então esse feedback vindo de uma pessoa que está olhando de fora é muito, muito importante. Depois de desenvolver as sombras bonitinhas da roupa, que é a minha parte menos favorita, eu vou finalmente para minha parte favorita, que seria fazer as sombras e ajeitar o cabelo da personagem. Eu admito que eu tô sempre testando formas novas de fazer o cabelo, novos pincéis, e eu acho isso extremamente divertido. Mas claro, eu sempre tô buscando aprender um pouco mais para melhorar minha técnica, só que eu admito que eu tô gostando muito do que eu tô fazendo ultimamente. Uma coisa que eu lembrei agora de mencionar é sobre referências. Na verdade, voltando a falar um pouco mais sobre referências, assim, pra mim nem sempre é bom trabalhar as sombras das roupas, da pele, só de cabeça. Então, durante a arte, eu tô sempre olhando alguma referência de canto. E quando eu não encontro uma referência boa com fotos, ou eu tiro uma foto de mim mesma, ou eu entro em um desses aplicativos que eu posso montar o bonequinho na pose que eu quiser, e aí eu fico me baseando nele. Eu também tenho muita vontade de comprar aqueles bonecos que, se eu não me engano, são de bambu, para facilitar minha vida com relação às referências, mas eu me viro muito bem com as referências que eu já tenho, né? Então seria mais algo para acrescentar no meu trabalho. Depois de terminar a personagem feminina, eu vou finalmente para a renderização do personagem masculino. Eu pessoalmente gosto muito de renderizar rosto, além de renderizar cabelo, até porque depois que eu termino de renderizar o rosto, eu sinto que a arte já está tomando uma forma, e é a primeira parte que vai ditar se a arte vai ficar ou não parecido com aquilo que as clientes imaginam. Aí beleza, nessa parte, como vocês podem ver, eu estava testando várias formas de fazer a tal barba que eu disse que eu tinha dificuldade. Eu testei 2 ou 3 pincéis diferentes para fazer a barba, até que eu encontrei um pincel que serviu direitinho para o que eu precisava, porque eu necessitava que a barba fosse rala. Eu não queria algo tão realista, porque não combina com o meu estilo de arte. Então, eis aqui a resolução para o meu problema quanto a fazer barba. Inclusive, eu vou disponibilizar esse pincel aí para quem tiver interesse. É pincel pro Procreate e tá disponível aí na descrição, caso alguém tenha interesse. Se você chegou aqui em mais da metade do vídeo, eu acho que é uma boa ideia você deixar o seu like e comentar o que vocês acham de eu trazer mais das minhas encomendas de forma detalhada aqui para vocês. Normalmente eu posso postar essas artes apenas depois que as autoras liberam os livros, liberam os posts com os personagens, e só depois disso que eu tô liberada para postar tanto no meu Instagram, tanto aqui no YouTube. Agora, voltando para a arte novamente, depois de finalizar a pele, eu finalmente fui para a roupa dele, e eu acho que, modéstia à parte, ficou muito bom essa questão de sombra e luz. Depois eu fui para o icônico chapéu de cowboy. Eu tive uma pequena dificuldade para fazer as luzes e sombras, mas depois de observar, como sempre, as referências, eu consegui chegar nesse resultado que para mim ficou bem agradável. Para vocês entenderem um pouco mais da vibe, essas eram algumas das imagens que eu estava observando enquanto eu fazia a arte. A cliente não queria algo tão colorido, então eu tentei trabalhar numa paleta de cores fixa, que seria exatamente essa paleta de cores, que seriam cores mais terrosas e alaranjadas. Depois de terminar o personagem masculino, eu finalmente terminei os 2 personagens, então eu tive que dar alguns ajustes e depois, enfim, passar para o cenário de estrada, como eu falei no início, e claro, mantendo a paleta de cores. No início, para mim, fazer cenário era um bicho de 7 cabeças. É claro que até hoje é um desafio, porque necessita de muito estudo de perspectiva. E quando tem personagens nesses cenários, os 2 precisam ter uma sintonia, sabe? Senão parece que você simplesmente pegou e colocou aquela imagem ali e ela não tem nada a ver com o fundo. Enfim, fica muito esquisito. Agora chegou a hora de fazer a ovelhinha. Eu acho que ela ficou muito fofa. Essa foi a minha referência para fazer essa ovelha. E ela é muito significativa para a capa. No final, claro, vocês vão conseguir visualizar melhor, mas por se tratar de um romance cristão, tem todo um significado do fato da ovelha estar ali no meio da estrada. Depois de finalizar a ovelha, eu finalmente coloco os personagens no cenário para poder compor melhor a capa. E claro, eu vou colocando uns ajustes aqui e ali. E por fim, eu chego na parte do letreiro. Já estamos quase finalizando essa capa. Eu precisava de uma fonte que o T de Georgetown fosse parecido com uma cruz. Assim eu posso dizer que são 2 easter eggs, basicamente, que compõem a capa do livro. Depois de testar algumas fontes, finalmente encontrei uma que tivesse o T em formato de cruz
e que combinasse com a ilustração em si. E com a bênção da autora eu pude finalizar a capa com alguns detalhes a mais, como colocar o casal atrás do monte e colocar essa luz de fundo que deu um tchan. E enfim, finalizar a capa do livro, e esse foi o resultado. Me fale aqui embaixo o que você achou não só da arte, mas desse tipo de vídeo. Não esquece de dar o seu like e tchau!